sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Estamos no estudo de 1 Coríntios, onde o tema é liberdade cristã, como lidar. Diz assim a palavra do Senhor: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Liberdade cristã, meus amados. Como lidar com a liberdade cristã? Pastor, hoje nós vamos tocar no assunto, e nós vamos continuar na terça-feira que vem, um assunto meio tapeado entre o povo cristão, um assunto que causa dúvidas entre o povo cristão, e em qualquer lugar e época, a Bíblia diz que amar o próximo é uma coisa certa. Agora, todavia, também há coisas que são essencialmente erradas. Cometer adultério, assassinar, odiar as pessoas são práticas reprováveis em todo tempo e lugar. Todo mundo sabe disso. Agora, há determinadas coisas que a igreja fica imaginando: é certo? É errado? Posso fazer? Ou não posso fazer? Devemos fazer? Ou não devemos fazer? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para os irmãos agora. O crente, ele pode jogar na loteria esportiva? Ou na Mega Sena, ou em qualquer jogos de azar? Pode? Não pode? Pode? Não pode? Outra pergunta: o crente pode ir à praia no domingo? Pode? Ah, não pode. Pode? Não pode? Por que nós ficamos com essa interrogação? O crente pode ir, pode beber cerveja, pode jogar baralho, pode fumar charuto, pode participar de shows? Pastor, quantas perguntas e quantas respostas. Agora, olha só, essas questões muitas das vezes não estão tão claras na mente da maioria das pessoas. Por que não estão tão claras, pastor? Porque nós não sabemos as respostas por meio da Bíblia. Mas nós estamos estudando a palavra do Senhor. E o livro de Coríntios é um livro de ensino e doutrina. E aqui nós temos respostas para a igreja. Na igreja de Coríntios, o problema não era ir à praia de domingo, nem usar roupa. Não era o problema. Participar de jogos de azar não era o problema da igreja de Coríntios lá naquela época, naquele dia. Entendeu? A igreja de Coríntios estava enfrentando outro problema. Qual que era o problema, pastor? Os crentes podiam comer carnes sacrificadas aos ídolos?
uma das perguntas que os irmãos da igreja de Coríntios fizeram para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo agora vai tentar responder. Por quê? Porque a igreja de Coríntios também é problema da igreja de Coríntios, também é problema para a nossa igreja, também é problema para a igreja atual, entendeu? Comer carne hoje não vai morder, não vai matar a sua consciência, não vai fazer nada. Agora, pastor, o problema que afligia a igreja de Coríntios era diferente dos nossos, mas os princípios para resolver aqueles problemas são os mesmos que nós resolvemos hoje, entendeu? Olha só, o problema dos ídolos na igreja de Coríntios, ou na cidade de Coríntios, não era uma questão simples. A cidade toda estava infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo era a idolatria, e nós não estamos muito longe disso. A religião oficial do Brasil é idolatria praticamente. Na Austrália é idolatria. Você pode ver aonde está o coração das pessoas, ali está o seu Senhor. Me diz o que está em primeiro lugar no teu coração, que eu digo quem é que é o teu Deus. Agora, pastor, quando Paulo chegou em Atenas, uma cidade próxima a Coríntios, seu espírito ficou revoltado. Você já chegou no ambiente? Abre lá em Atos capítulo 17, versículo 16. Você já chegou no ambiente aonde você não se sentiu bem? Você, nossa, que ambiente pesado, que ambiente ruim. Eu estou me sentindo mal aqui, que coisa ruim. O apóstolo Paulo sentiu a mesma coisa quando chegou lá em Atenas. Lê lá em Atos capítulo 17 e 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Pastor, como é que está o nosso espírito? Porque o nosso espírito, se ele tem comunhão com Deus, ele vai se constrangir com o ambiente que nós estamos vivendo. Se o nosso espírito, ele está em sintonia com Deus, ele vai estar com problema com o espírito que está dominando essa terra. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Pastor, nosso espírito está de boa. Um dia eu conversei com uma pessoa, não vou poder mencionar o nome por causa mas um dia eu conversei com uma pessoa lá no Brasil, e ela falou bem assim: ó, pastor, meu quarto é bagunçado aqui, mas é porque eu me sinto bem, o meu espírito aqui está de boa. Agora, pastor, o meu espírito falou para mim que não gosta quando a mãe entra aqui. Quando a minha mãe entra aqui, o meu espírito não se dá com o espírito da mãe, sempre dá briga. Sempre dá briga, ela entra aqui e sai brigando comigo. Pastor, eu não sei o que dá, meu espírito não fecha com o espírito da mãe. É que o espírito da mãe era deixar as coisas em ordem, o espírito da filha era deixar o quarto bagunçado. Mas aí eu entendi alguma coisa, só falando de espírito, entendeu? O apóstolo Paulo chegou na cidade de Coríntio, e o espírito dele se comoveu. Por causa de quê? Por causa da idolatria. O espírito que dominava Paulo era o Espírito Santo. Jamais ele vai se conformar com algo quando é voltado para a idolatria. Corinto era uma floresta de ídolos, uma selva de imagens dos deuses panteão romano. Agora, pastor, eu vejo algo interessante. Quando eu vejo o problema aqui, a carne sacrificada aos ídolos. Pastor, não podemos comer carne sacrificada aos ídolos? Olha, a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo está falando de carne. Mas quando se fala carne, naquela época dos coríntios era carne, porque era carne que era levada para os sacerdotes oferecer. Uma parte ficava para o sacerdote, outra parte o sacerdote pegava, né? Pastor, mas hoje não é só carne, hoje é uma mesa completa oferecida aos ídolos, entendeu? Vai ter pastelada onde? Lá na igreja tal. Ah, pastor, eu estou esperando acabar a escola dominical para ir lá comprar uns pastelzinhos. Aliás, já comprei o tique, é só lá pegar. Festa de São João, vai ter
Poxa, toda aquela comilança lá é oferecida a um santo. Carne oferecidas a ídolos. Entendeu? Da onde vem isso aqui? Você precisa saber qual é a procedência, quem fez, para que foi feito, por que foi feito. Por quê? Porque o teu templo não pode receber sacrifício de demônios. Agora vamos entrar. Quero destacar 5 pontos importantes aqui. O primeiro ponto é: toda a população de Coríntios praticava a idolatria, exceto uma pequena colônia judaica. Entendeu? A idolatria era a religião nacional naquele lugar. Como dissemos, o templo de Afrodite estava cheio de ídolos. A adoração aos ídolos estava no sangue dos corintianos, assim como a adoração a tantos ídolos está no sangue das pessoas hoje. Entendeu? Se você não cuidar, os teus filhos acabam crescendo com uma tradição por causa da idolatria que existe nessa terra e na nossa nação. Mas somente os membros da colônia judaica, da colônia judia, que fazia parte da sinagoga, não estavam comprometidos com a idolatria de Coríntios. Quem eram esses membros, pastor? Nós vimos aqui, os membros eram os convertidos. Olha só, em segundo lugar, os convertidos entenderam que a idolatria violava o primeiro mandamento de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Abre lá Êxodo 20, vamos lá. Êxodo capítulo 20, primeiro mandamento. Ele diz bem assim, ó. Capítulo 20, versículo 3, o que diz lá? Não terás outros deuses diante de mim. Pastor, mas por que diante de mim? Isso é Deus que está falando, que não é para nós ter outros deuses diante de mim. Por que diante de mim? Por que não falou diante de ti? Por que Deus não falou assim: olha, tu não pode ter outros deuses diante de ti? Não, é diante de mim. Por que diante de mim? Você vai lá para o Novo Testamento e diz bem assim, ó: vós sois o templo do Espírito Santo. Se vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita na tua vida. Agora, se você coloca uma idolatria diante da tua vida, tu pode ter certeza que você está colocando diante de Deus. Deus não quer isso. Deus abomina esse tipo de comportamento. Os crentes da igreja de Coríntios vieram do paganismo, da idolatria, e se converteram ao evangelho. Alguns deles estavam com a teologia muito clara acerca do que era um ídolo. Lê lá capítulo 8, versículo 4 de 1 Coríntios. O que diz lá? Os irmãos judeus convertidos lá na cidade de Coríntios, eles estavam levando na íntegra a lei. A Bíblia diz, no tocante à comida sacrificada a ídolos: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é do mundo e que não há senão um só Deus. Os convertidos da igreja de Coríntios tinham certeza de que o ídolo era simplesmente barro, pedra, madeira e gesso, e nada além disso, assim como hoje. Nós sabemos que o gesso, a pedra, a madeira não faz nada. Entendeu? Não faz nada. Mas o ídolo não tem vida, não tem em si mesma. A teologia deles estava correta, mas olha só, os aspectos sociais da idolatria era que trazia problema lá para a igreja. Nem sempre era fácil para eles separar a questão religiosa da questão da vida social. Pastor, hoje nós vivemos uma vida social no meio da idolatria, e muitas das vezes nós até acabamos entrando junto com eles. Quer ver? Feriados, somos obrigados a ficar parados no feriado que é feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Dia de finados. Pastor, você sabe o que é dia de finados? Oração pelos mortos. Quem é que faz isso? Entendeu? A Bíblia reprova isso. Mas a igreja de Corinto estava vivendo também no meio da idolatria. E eles estão pedindo para o apóstolo Paulo: Paulo, pode ou não pode? Devemos ou não devemos? E nesses lugares aqui nós vemos uma terceira colocação do apóstolo Paulo, ali que havia 3 lugares aonde se encontrava carne sacrificada aos ídolos em Coríntios. O primeiro local era o próprio templo dos ídolos. Pastor, por que no templo? Por que no templo se encontrava carne sacrificada aos ídolos? Capítulo 8, versículo 10. O que diz lá? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos. Entendeu? Os membros da igreja de Coríntios haviam sido convertidos, mas quando alguém é convertido, não consegue romper relacionamentos com amizades com os idólatras. Entendeu? Não consegue romper relacionamento com os idólatras. Tá? As pessoas convertidas ao evangelho ainda mantêm laços de amizade, assim como você. Ou só porque você aceitou Jesus agora, todos os idólatras agora vão se tornar inimigos de você? Não. Entendeu? Nós temos que ter sabedoria para não perder os amigos por causa da nossa crença, por causa da nossa fé. Mas nós sabemos que eles servem a ídolos e nós não. Pastor, mas então o que eu faço? Eles me convidaram para me participar de algo lá. E aí, pastor, vou ou não vou? Você sabe que aquilo lá é consagrado? Sei, pastor. Então não vai. Você não vai perder um amigo para isso. Você pode perder a salvação. Agora um amigo você não perde. Algumas pessoas me procuraram: pastor, posso ir num batizado? Você sabe que o que vai acontecer lá no batizado é errado, é contra a Bíblia. Ah, pastor, mas você sabe. Proibir você eu não vou poder proibir. Entendeu? Mas você sabe, quando você era sabendo que é errado, você corre o risco de ser rejeitado, assim como Saulo foi. Pastor, ainda falando, Paulo já havia ensinado que ser crente não é viver num casulo separado. No templo dos ídolos pagãos havia muitas festas e os crentes eram convidados a participar dessas celebrações festivas, e muitos deles participavam, assim como muitos hoje participam. Muitos até saem do culto de Santa Ceia e vai para as festividades aí fora. Entendeu? Vai aí para as festas de São João, vai aí para um monte. Pastor, e aí? Por que eles fazem isso? Não sei, pastor, não sabia que isso é errado. Culto de ensino. A Bíblia ensina. Entendeu? Agora não é culpa do pastor, nem culpa da liderança se acontecer alguma coisa lá fora e eles falar bem assim: é crente. Eu vou dizer bem assim: lá não. Lá não é crente. Entendeu? Lá não é crente. Ali sacrificava-se aos ídolos. A carne que era sacrificada nesse templo pagão era dividida em 3 partes. Olha só, eles traziam a carne para o sacerdote, tá? O sacerdote dividia a carne. Era dividido em 3 partes, pastor. Uma parte era sacrificada no altar desse templo pagão e a um ídolo pagão. Entendeu? Depende qual era a divindade que estava lá. Se era o Deus de Israel, era sacrificado ao Deus de Israel. Mas nós estamos falando da cidade de Corinto, aonde o templo que existia lá era o templo de Afrodite, onde só tinha 1000 sacerdotisas cultuando lá. A libertinagem era grande. A segunda parte ficava com o sacerdote pagão, entendeu? Ficava uma parte para ele comer, para os sacerdotes se alimentar. A terceira parte era entregue
ao orador, ao dono, aquele que estava oferecendo, ele ganhava uma parte de volta. Depois de oferecido, o que sobrou, ele ganhava de volta e trazia para casa. Pastor, o que eu vou fazer com a metade de um boi? Não vou conseguir fazer. E aí, o que eu vou fazer, pastor? Certamente, Paulo está dizendo que os crentes não deviam comer carne sacrificada aos ídolos nos templos, porque a carne era assada lá, o sacerdote assava lá, e eles comiam lá. Outro lugar que era sacrificar, que era encontrado carne sacrificada, era na casa dos amigos idólatras. Entendeu? Na casa dos amigos idólatras. Esse era o segundo lugar aonde as pessoas poderiam encontrar carne sacrificada aos ídolos. Na casa de algum amigo incrédulo. Entendeu? Quando você vai na casa de um incrédulo, você tem que cuidar. Por quê, pastor? Porque ele serve a ídolos. Você tem que cuidar. E a Bíblia diz aqui, capítulo 10, versículo 27 e 28 de 1 Coríntios: se algum dentre os incrédulos vos convidar, presta atenção, que aqui é a Bíblia que está falando, não é o pastor, não é título de igreja, aqui é a palavra de Deus. E pastor, não é Velho Testamento, é Novo Testamento. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Por quê? Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da tua consciência. Estou indo lá. Isso aqui é do quê? Isso aqui é da festa São João de ontem à noite. Sobrou, aí tivemos que levar para casa. Mas sobrou carne, sobrou, vem cá, vamos lá, sobrou carne. Vamos lá comer carne então. Mas da onde essa carne aqui? Se você perguntar, você vai saber. Se você não saber, você pode comer, mas peraí, alguém vai falar. E aí, se alguém falar, irmão Clédes, é a tua consciência que vai pesar. Algumas pessoas traziam a carne para casa depois do sacrifício, olha só que interessante, e convidavam seus amigos para comer, assim como nós fazemos depois da festa, depois do congresso. Pastor, mas a nossa comida é consagrada a Deus. Toda hora que nós vamos comer, Deus abençoe esse alimento, é consagrado a Deus. Abençoe esse alimento, é consagrado a Deus. Agora aqui, a festa não transcorria na frente do ídolo, mas a carne servida era a mesma oferecida ao ídolo lá no templo pagão. Talvez a mesa, presbítero Bodair, que a pessoa estava comendo ali na casa do ímpio, não tinha nada de idolatria ali. Mas peraí, da onde veio essa carne? Da onde veio essa comida? Da onde veio isso aqui? Eu não vou chegar na casa da pessoa e vou dizer, você trouxe a carne da onde? Você comprou essa carne da onde? Entendeu? Esse torãozinho de amendoim aqui veio da onde? É época de São João. E veio da onde esse torãozinho? Você sabe que isso é comida. Pastor, mas bom, estou só falando Bíblia. Entendeu? O crente deveria fazer nesse caso, comer ou não comer. Irmã Marivone, Paulo orienta que se o crente viesse a saber que a carne havia sido sacrificada, não deveria comer, por questão de consciência. Porém, se não soubesse, não havia problema algum. Você não sabe o que aconteceu com o pacote de arroz que você comprou lá no mercado. Você não sabe se esse pacote de arroz vem de uma empresa que é consagrada, que fez um pacto, que isso aqui. Tu não sabe de nada. Por isso você chega em casa, coloca o pacote em cima da mesa e diz, Deus, repreende, abençoe, isso aqui é para manter o teu servo, amém, glória a Deus. Agora, se você saber que aquilo lá é um pacto, tu nem entra no mercado, tu nem para aquela fileira lá. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Pastor, outra coisa que era encontrado no mercado público. Mercado público, capítulo 10, versículo 25, diz bem assim, comei de tudo o que se vende no mercado. Olha só,
comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Por quê? Por que Paulo está falando para os irmãos quando você vai no mercado? Você não pergunta de onde veio, viu? Que quem pergunta quer resposta. Quem quer resposta, às vezes, ouve o que não quer. É que nem nós ir lá em Brida comprar lá naquele açougue lá, né? E ver os camaradas lá, é melhor pedir olhando para a vitrine. Eu quero 2 quilos disso aqui, 2 quilos daquilo ali, porque o camarada se penteia até dentro do negócio lá. Conta dinheiro com a mão e depois pega a carne. Misericórdia, é melhor não saber. Põe a carne aí que eu quero ir embora lá. Entendeu? Olha aqui, ó, no capítulo 10, versículo 25, a Bíblia fala assim, ó: tanto os sacerdotes quanto os adoradores acostumavam vender a carne que sobrava do sacrifício para os açougueiros. O que eu vou fazer com tanta carne em casa? Vamos levantar um troquinho aí. Agora veja 2 informações importantes. A primeira é: os animais sacrificados tinham de ser perfeitos. Então, peraí, ninguém podia sacrificar, e é bíblico isso, até no sacrifício dos sacerdotes, o animal tinha que ser sem defeito. O próprio Cristo foi um cordeiro sem mácula. Agora imagina, portanto, a carne sacrificada aos ídolos tinha que ser a melhor carne. Então a dona de casa que não tivesse nenhum escrúpulo em relação ao assunto, ia até o açougue, tá ali, e olhava aqui, como é que é o nome? Como é que é o nome daquela carne lá, mais cara lá? Isso, carolo lá, o cubirolo lá, o filamião. Imagina, alcatra, picanha, tudo carne caríssima, e vê lá a carne lá por metade do preço. Carne por metade do preço, não pode. Por que está com metade do preço? Por que essa carne está na metade do preço? Uma carne que era para estar 3 vezes mais cara, está na metade do preço. Olha só, tinha preferência por aquela carne. Quem é que não vai querer comprar uma carne cara num preço bagatela? Quem é? Aí se você vai perguntar, por que essa carne aqui é tão barata assim? Alguém vai falar bem assim, hoje lá no Brasil seria bem assim: não, é que essa carne aqui nós não pagamos imposto, é uma carne que veio fria. E aí, pastor, uma carne fria você vai comprar? Não sei, consciência de cada um. É uma carne que não está carimbada. Se a vigilância sanitária pegar, vai tudo pro lixo essa carne. Pois é. Você tem medo da vigilância sanitária? Tenho. E o teu Deus lá em cima, né? Você sabe. Pastor, então não vou perguntar. Dá aquela cara daqui que eu já vou embora. Por quê? Se tu perguntar o porquê, tu vai saber. E aí a tua consciência vai falar. Entendeu? Se você for temente a Deus, então não. Não quero fazer parte de quadrilha, e muito menos idolatria. Pastor, qual é o segundo ponto? Os estudiosos, eles dizem que a parte que sobrejava dessa carne, significa que sacrificada no templo, era vendida por preço menor e comercializado no mercado das carnes. Está ali? Onde é que está? Da carne? Não, aqui. No mercado da carne. Portanto, comprava-se uma carne de melhor qualidade por um preço menor. Agora eu vejo no quarto lugar, a igreja de Corinto formava-se de 2 grupos opostos. O primeiro grupo era os abstinentes e os legalistas, aqueles camarada que algumas pessoas que Paulo identifica como os de consciência mais fraca. Quem são os de consciência mais fraca? Olha só, nós não podemos comer carne em hipótese alguma, pois correremos um grave risco de comer carne sacrificada aos ídolos. Quem são esses caras de consciência fraca? Os fracos que o apóstolo Paulo está mencionando aqui no livro de 1 Coríntios. São aqueles camaradas: eu corro o risco de comer carne sacrificada a ídolo, então peraí, então não como mais carne, vou viver de alface. Como
como coisa que não tem alface também na mesa da idolatria. Não, mas eu não como mais. Para não correr o risco de... É que nem o camarada assim, ó. Para mim não me prostituir, eu não vou fazer mais sexo. É a mesma coisa. São aqueles camaradas legalistas, fanáticos, aquele zelo sem entendimento. Entendeu? Olha só, pastor. São os... Para não correr risco, eles decidiram cortar a carne do cardápio, tornaram-se vegetarianos, para não caírem no perigo de comer carnes sacrificadas aos ídolos. Nós vemos aqui, agora o segundo grupo de pessoas, eram os permissivos e os libertinos. Quem são esses? Não vai dar nada não, isso não vai dar nada não, vamos lá, o importante é que aqui, ó, o potinho está cheio, entendeu? Não vai dar nada não. Tá? Paulo chama-as de forte, eles dizem bem assim, ó, não, o ídolo é nada, não passa de um pedaço de barro ou madeira, a ele não tem valor algum, mas comer carne, vamos comer carne a valer, não importa o lugar, a circunstância, vamos comer carne, sem qualquer drama e consciência. Peraí, pastor, mas onde é que entra o escândalo? Que a Bíblia diz, se o teu irmão se escandalizar com algo que você está fazendo, entendeu? Pode aquilo não ser errado, mas você está escandalizando o teu irmão. O teu irmão pode estar se escandalizando com aquilo. Não quer dizer que aquilo lá seja errado, mas aquilo lá pode estar escandalizando uma pessoa mais fraca que você na fé. Entendeu? Paulo chama os dois grupos de fracos e fortes. Por que ele chama os dois grupos? Paulo batizou de fracos os que abstiam totalmente de comer a carne, entendeu? E de forte os que comiam carne em qualquer circunstância. Esses camaradas, qual é o princípio que deve reger a questão da liberdade cristã? Primeiro princípio geral de Paulo era, Romanos 14, versículo 3, diz bem assim, ó: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Agora vem uma orientação, pastor. A orientação de Paulo é que não devemos ser fiscais da vida alheia, mas é preciso que o crente tenha sabedoria para adotar uma postura coerente dentro da liberdade cristã. E quais são as posturas, pastor? Nós vemos aqui, ó, algo interessante que o apóstolo Paulo fala: o amor deve controlar o conhecimento. O amor, qual amor? O amor de Deus, não o amor do homem. O amor do homem é interesseiro, o amor do homem é pequeno, o amor do homem ele é limitado. O amor de Deus, ele é incondicional. E Paulo elogia o conhecimento dos cristãos forte, aqueles camaradas que entendiam de lei, aqueles camaradas que sabiam os 10 mandamentos de cima até embaixo. Agora Paulo chama atenção para esses camaradas, entendeu? Ele elogia o conhecimento deles, chama eles de forte, que não tinham problemas com a carne sacrificada aos ídolos. Mas o que diz no capítulo 8, versículo 4? Lê bem alto para nós. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Eles são fortes porque eles sabem a lei, e a lei diz que o ídolo não é nada. Por quê? Porque quem segue a lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Então quem segue a lei na risca. Mas pastor, a teologia estava certa, mas o problema é que esses cristãos não estavam associando corretamente a teologia com uma atitude certa. Não adianta você saber Bíblia, não adianta você ser um bom teólogo, não adianta você ser um camarada expert em conhecimento e não botar isso em prática da maneira certa. Entendeu? Olha aqui que diz aqui, ó, capítulo 8, versículo 1, Paulo escreve: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Por que Paulo estava falando que nós somos senhores do saber? Porque Paulo estava dizendo para a congregação lá da igreja de Coríntios, os que eram convertidos, que todos sabiam a lei.
E o primeiro mandamento era que não poderia ter outro Deus, outro ídolo, entendeu? Os crentes de Coríntios tinham uma vaidade muito grande devido ao seu vasto conhecimento. Aliás, eles estavam na terra da filosofia, entendeu? Eles estavam na Grécia, eles estavam em Coríntios, eles estavam perto de Atenas. Os filósofos estavam nas praças disputando seus conhecimentos. Quanto mais conhecimento o cara impressionava, mais ele era requisitado. Porém, conhecimento sem amor não vale nada. A Bíblia diz, entendeu? Que Paulo já os havia elogiado por isso. Capítulo 1, versículo 5 de 1 Coríntios, Paulo fala bem assim, ó: porque em tudo fosses enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Paulo, ele reconhece que aquele povo era inteligente. Os crentes de Coríntios tinham uma forte tendência para a vaidade, orgulho e altivez. Eles estavam cheios como um balão. Paulo então exorta-o, dizendo que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Capítulo 8, versículo 2 e 3 diz bem assim, ó: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Sabe aquela pessoa que diz, eu sei, né? Eu ouço muito alguém dizer, mas não é daqui, graças a Deus, porque aqui o povo é uma bênção. Mas eu ouço muito alguém dizer, eu já estou forte nessa coisa aqui, eu já passei por muitas experiências, agora isso não me causa nada. Cuidado. Assim como você cria imunidade contra o inimigo também cria resistência contra você. Se lembra que Jesus foi tentado? E na última tentação o diabo, a Bíblia diz que o diabo se ausentou por algum tempo. E você viu que quando ele voltou, ele matou. Ele matou. Pastor, olha só, o escritor destaca o fato de que a coisa realmente importante não é o conhecermos a Deus, mas que Ele nos conheça. A Bíblia diz que não foi nós que amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Ei, nós nem estávamos nascidos ainda. Ele já tinha feito um plano de salvação para nos resgatar, para nos salvar, para alguém morrer no nosso lugar, para hoje nós estarmos aqui adorando Ele, só agradecendo. Só agradecendo. Precisamos, pastor, conhecimento sem amor não traz edificação, mas traz tropeço. Entendeu? É tão ruim você trabalhar com uma pessoa que eu sou o dono da verdade, só eu falo a verdade, só eu sei a verdade, e os outros não sabem nada. É ruim trabalhar com tipo de pessoas, entendeu? Ela não se torna uma bênção, ela se torna um tropeço. Sem o amor, olha só, sem amor facilmente pecamos contra o irmão, desprezamos o nosso irmão. Pastor, de que maneira nós corremos o risco de pecar contra o nosso irmão? Paulo diz que é possível golpear a consciência fraca do irmão. Lá no capítulo 8, versículo 12, diz bem assim, ó: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, e contra Cristo que pecais. Não somos uma ilha, nós precisamos do nosso irmão. Outra coisa que Paulo fala aqui também é o perigo do falso conhecimento. Existe um grande perigo na vida cristã de se desenvolver uma espiritualidade apenas do conhecimento, entendeu? Tem muita gente que pensa que o crente maduro é aquele que conhece a Bíblia de capa a capa. Não, irmão, o crente maduro é aquele que conhece muitas das vezes só um versículo da Bíblia, mas ele vive aquele versículo, ele pratica aquele versículo. Não adianta, hoje nós estamos com as igrejas cheias de intelectuais, pessoas vomitando versículos bíblicos, só para mostrar conhecimento, entendeu? É porque está escrito em tal lugar, porque está escrito em tal lugar, está escrito. Graças a Deus, tem pessoas que têm a mente mais fértil, outras não têm. Eu sou uma pessoa que eu tenho que escrever tudo. E eu não desprezo quem sabe, eu desprezo o arrogante.
o soberbo, porque eu tenho base bíblica. Até Deus despreza. A Bíblia diz que o orgulhoso ele abate, e se ele abate o orgulhoso, eu como servo só sei dizer amém. Agora a Bíblia diz que o humilde ele exalta, e eu como servo obediente só sei dizer amém também. Convém que ele cresça e eu diminua. O próprio apóstolo Paulo falou isso, ainda dizendo que é claro que o conhecimento é fundamental. Não há maturidade cristã sem conhecimento, irmãos. Nós sabemos disso, precisamos crescer na graça e no conhecimento. Porém é possível uma pessoa ter conhecimento e não ser madura. Entendeu? Olha só, a Bíblia sempre faz esse balanceamento entre conhecimento e amor, entre conhecimento e experiência. Paulo alerta para o perigo do conhecimento separado do amor. O conhecimento, meus irmãos, ele não pode ser separado da experiência. 2 Pedro capítulo 3 e 18 diz bem assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento. Graça é o quê? Favor não merecido. Primeiro cresça na graça. Entendeu? Primeiro cresça na graça. Agora, Mateus 22 e 39 diz bem assim: o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? O primeiro mandamento é você amar Deus. O segundo já é amar o próximo. Já é o reconhecimento do teu irmão. Você precisa reconhecer o teu irmão. Tem pessoas que não gostam de reconhecer. Tem pessoas que quando é para reconhecer usam o nome dela ou o nome dele. Ah, vamos lá, precisa reconhecer? Vamos reconhecer aqui o Diácono Modaélio. Vamos reconhecer o Diácono Modaélio. Que bom, né? Você é uma bênção, né, rapaz? Eu me lembro que fui eu que orei por você. Eu me lembro que fui eu que isso aqui. Eu me lembro, né? Eu me lembro que eu... Ei, você não está reconhecendo, filho. Você está usando o teu irmão para se bajular. Isso me dá ânsia de vômito, irmão. Me deixa tremendo esse negócio. Entendeu? Isso não é reconhecimento. Reconhecimento é você dar os méritos, tudo para a pessoa que precisa ser reconhecida. Não, graças a você. Isso é reconhecer. Agora é usar você para, tipo assim, eu vou botar um pezinho assim, vou subir um pouco mais, para que todo mundo veja que ele cresceu por causa de mim. Não, irmão, misericórdia. Aqui, ó. Pastor, ainda falando de reconhecimento, Mateus capítulo 22, versículo 29 fala bem assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse: erai por não conhecer as Escrituras. Primeiro erro é porque você não conhece as Escrituras. E segundo, nem o poder de Deus. Lê lá para nós, irmã Zé. Mateus capítulo 22, versículo 29. O que a Bíblia fala ali? Quais são os erros ali que Jesus diz para os discípulos? Jesus, porém, respondeu. Foi Jesus que respondeu. O que ele respondeu? Disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, Primeiro. nem o poder de Deus. Segundo, tem pessoa que erra por não conhecer, e tem pessoa que erra por não ter a oportunidade também de conhecer o poder de Deus. Então, resumindo, o conhecimento sem o poder de Deus, ela é inválida. Muitas pessoas hoje usam o conhecimento sem o poder de Deus, e outras usam o poder de Deus, ou simulam o poder sem conhecimento. E o Jesus fala aqui: erais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder dela. João 1,14 diz bem assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Primeiro, o verbo se manifestou, vimos a glória, cheio de graça e a verdade, que é a palavra. Pastor, falando o perigo do
falso conhecimento, nós vemos aqui mais uma coisa: sinais e indicação do falso conhecimento. Lá no capítulo 8, versículo 1, nós vimos bem assim, ó: o saber ensoberbece. Só o saber ensoberbece. O próprio apóstolo Paulo está falando no capítulo 1, 8, versículo 1, tá? O problema é que o conhecimento sem amor incha as pessoas de vaidade. Deixa o camarada vaidoso. Esse é um grande perigo de uma pessoa pensar que sabe demais e é dona da verdade. Ninguém é dono da verdade. Sabe quando é que nós vamos ganhar um canudo? Sabe quando é que nós vamos ganhar o nosso diploma? Só lá em cima, quando nós estiver com o corpo glorificado. Aí nós vamos estar lá. Agora eu sei tudo. Caso contrário, eu tenho que continuar examinando as escrituras para saber dela. Pastor, ele começa a rotar o seu intelecto teológico e olhar os outros de cima para baixo. O irmãozinho está lá, biblinha simplinha dele, e ele está aqui falando na gramática. Nem vou entrar em detalhe, que eu não gosto desse tipo de coisa. Essas pessoas se tornam arrogantes, sarcásticas, pois imaginam que aqueles que pensam diferente delas não são espirituais como ela. Entendeu? Aí acontece o que nós estudamos na sala de aula segunda-feira. Se o camarada vem refutar você com a Bíblia e ele está certo e você errado, ele vai dizer bem assim, ó: se sou homem de Deus, então pá, já amaldiçoou o coitado. E o cara está falando Bíblia para ele. Está aqui, meu irmão. Isso não está na Bíblia que você está fazendo aí em cima do púlpito. Aí o cara pega e diz bem assim: se sou homem de Deus, então tu nunca mais vai. E arrota lá. Isso é o que? Isso é balão, irmão. Isso ali é só um alfinete, já sai. Tem nada de poder de Deus ali. Tem fogo estranho. Ainda falando, a palavra grega que Paulo usa para ensoberbecido é um balão. Um balão está cheio de vento, de ar, mas se você espetá-lo com um alfinete, ele esvazia. Entendeu? Um balão só tem ar, mas nenhum conteúdo. Pastor, a pessoa que ela é inchada, ela só tem ar, mas não tem nada a oferecer. Olha os 12 discípulos, aquela mensagem que Diácono Moada Hélio pregou um dia aqui. 12 discípulos andando com Jesus, tinham títulos de apóstolos, eram os caras, andavam lá, sentavam nas primeiras cadeiras. Quando Jesus olhou para eles: ei, preciso tratar o povo aí. E aí, tem pão? E aí, não tem pão, não tem pão. Ai, não tem pão. Bom, quem que tem pão, Jesus? Quem tem pão aqui? Tem sim, tem um menino lá. Tem um aí para fazer vocês passar vergonha. Tem alguém que se preparou, veio de casa com pãozinho. Entendeu? E aí, Jesus vai pegar o pãozinho deles, irmã Clélia. Fica aqui, meu filho, você merece ficar sentadinho. E vai fazer os 12 cestos vazios andar. Com o cesto. Irmão, olha só, pensa bem. Os discípulos só sabiam andar com o cesto vazio. É fácil andar com o cesto vazio. A impressão, quem olha de longe, está cheio de pão. Não, irmão, está vazio. Tem muito crente hoje que quem olha a aparência, rapaz, é um camarada cheio de Espírito Santo. Está vazio, irmã Maria. Está vazio. E sabe quando a gente consegue ver o cesto vazio? Quando Jesus coloca na prensa: agora você vai pregar. Meu Deus. Aí tem um jovenzinho pequenininho lá no meio da multidão: se tu não for, eu vou, porque eu tenho pão aqui. Tô com a marmita cheia aqui. Tô preparadinho aqui, ó. Tô com o meu tamborzinho cheio de bala aqui, ó. Só. Entendeu? Não, você não vai pregar não. Daqui o teu pão que eu vou usar. Jesus, tu não vai usar não, preguiçoso. Daqui que eu vou multiplicar o pão dele. Daqui que eu vou honrar ele. A honra vai ser dele, a vergonha vai ser de vocês. A honra vai, vem cá, jovem, fica aqui. Eu imagino, talvez, Jesus fazendo bem assim: ó povo de Israel,
olha só, aí encontramos o menino que sai fazer a obra missionária preparado com pão. Quem sabe Jesus ainda olha para os discípulos: vocês têm que seguir o exemplo desse menino, para não ficar com os cestos vazios. Eu acho que Jesus não fez isso, eu não ia constranger. Mas só o fato, irmã Clétis, dos discípulos estar ali, andando com aquele cesto cheio de pão, e olhando aquele menino parado lá, já foi uma lição. Você pode ver que depois, nas outras viagens que fizeram lá de barco, eles estavam preocupados com os pão. Eu trouxe pão, eu trouxe pão também, eu trouxe pão, estavam preparados com os pão. Aí Jesus já fala: ei, para que se preocupar com o pão para o amanhã? Se preocupar com o pão de hoje, pão de cada dia. É interessante a palavra do Senhor. A sabedoria intelectual, ela engana. Capítulo 8, versículo 2, diz bem assim, ó: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Entendeu? Paulo diz que se você acha que sabe muito, você ainda não sabe nada. O que mais que Paulo diz? Você não deve ficar soberbo por aquilo que sabe, mas muito humilde por aquilo que ainda não sabe. Precisamos aprender ainda mais. O que você sabe é apenas um grão diante daquilo que ainda não se sabe, pastor. Imagina o que Deus tem. A Bíblia fala bem assim no versículo: o que não subiu ao ouvido, o que não veio aos olhos, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o temem. Imagina então, nós muitas das vezes se achando: capaz, moço, você está apenas arranhando a superfície do conhecimento, só arranhando. Por isso o sábio não toca a trombeta, ele sabe que não sabe. A orientação de Paulo é: não ensoberbeça. O conhecimento precisa andar de mãos dadas com a humildade, pastor. Humildade. Pois quanto mais sabemos, tanto mais sabemos que não sabemos. Precisamos saber que nós não sabemos nada. E muitas das vezes nós esquecemos dessa frase. Nós achamos que sabemos alguma coisa, mas não sabemos nada. Achamos que conhecemos Deus, não conhecemos nada. Achamos que temos um certo nível de intimidade com Deus, mas não temos nada com Deus ainda. Achamos que fazemos alguma coisa para Deus, não fazemos nada. Ainda falando, capítulo 8, versículo 3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Você é conhecido por Deus? Ninguém pode chegar diante de Deus, o Altíssimo, com soberba. Sabia disso? Ninguém consegue chegar diante de Deus com soberba. Tem que chegar com humildade. E outra, se jogar aos pés. Quem pode se elogiar diante de Deus? Ninguém. O ponto interessante levantado por Paulo não é só a questão de conhecer Deus, mas de ser conhecido por Ele. Última coisa aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é as vantagens do conhecimento regido pelo amor. Quando nós temos amor na nossa vida, Paulo chama a atenção acerca das vantagens do conhecimento regido pelo amor. Capítulo 8, versículo 1, ele diz bem assim, ó, duas palavras: o amor edifica. O amor edifica. Capítulo 8, versículo 1 de 1 Coríntios. Ao mesmo tempo que Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, ele diz que o amor edifica, constrói, eleva. Pastor, eu quero crescer, ame. Pastor, eu quero crescer, então deseje que o teu irmão cresça. Pastor, eu quero ser abençoado, então abençoa, porque a promessa está lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis: abençoarei quem tu abençoares. Não dá para fugir da palavra, entendeu? Ela se completa. Ainda diz que o amor edifica outros a si mesmo. Paulo diz que quando o conhecimento é regido pelo amor, somos levados a amar a Deus e ao nosso próximo. Amém? Vamos adorar a Deus nesse momento. Precisamos de amor.
precisamos de pedir graça para Deus, para que Ele possa colocar um coração humilde, um coração que não venha se encher com as coisas dessa terra, um coração que venha reconhecer, um coração que tenha amor ao próximo, um coração não cheio de conhecimento, mas um coração cheio de graça, porque aonde há graça, ali há o crescimento, aonde há crescimento, ali há fruto, aonde há fruto, muitos podem se alimentar por causa da tua vida. Se coloca de pé. Eu quero adorar a Deus pela tua vida. Eu quero pedir a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no